Meus irmãos, que alegria, né? Mais um dia, o 6º dia da nossa Semana Espírita, com muita luz, com muita alegria. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, porque sem vocês, isso aqui não ia ter graça, não é, Indra? Agradecer a Indra, nossa amiga, e a todos os trabalhadores desta casa, que sempre nos acolhe aqui com tanto carinho. E hoje, em especial, o nosso agradecimento, agradecer as bênçãos do Dr. Bezerra, que faz com que essa casa permaneça de portas abertas a nos receber. Então, que Deus abençoe a todos os trabalhadores desta casa, né? Que nós possamos hoje, aqui, receber os Sementes de Luz, outra casa espírita da nossa cidade, que hoje vem visitar o Bezerra, sendo a casa anfitriã, que nós possamos, sim, nos reconhecer como uma grande família, né? Aquela família de filhos de Deus. E a Semana Espírita, que escolheu por tema esse ano, honrai a vosso pai e a vossa mãe, significa família. E é isso que nós temos falado desde o início da semana, né? Então fica aqui o meu convite a todos para que amanhã nós possamos nos reunir de novo, se Deus permitir, e Ele há de permitir, lá no Sementes de Luz, e nós vamos fechar esse nosso encontro, o nosso congraçamento de família no sábado, às 19 horas, chega um pouquinho mais cedo, porque também vai ter uma música lá para nos harmonizar e para nos alegar os nossos corações. Então, vamos receber o nosso amigo Emerson Perdessoli, que é um trabalhador do Movimento Espírita Mineiro de Belo Horizonte, e que tem também uma grande obra, que tenho certeza que os grupos da casa já estão divulgando também, e vai ser uma alegria contar com vocês no sábado, às 19 horas, no Centro Cultural da Urca. Agora eu vou passar para a Indra, ou quem... O leite a gente fala depois, e as fraldas, tá? Vou passar para ela, e ela vai fazer as boas-vindas aqui da casa. Obrigada, minha irmã. Olha aqui. O microfone que eu não falo. Boa noite a todos, mais uma vez, né, minhas irmãs? A gente fica muito feliz, né, de ver a casa cheia, tão bom, né? E sejam bem-vindos. Quero agradecer a Dulce, né, pessoal da Sementes de Luz, por estar nos proporcionando essa noite hoje, né? E eu vou chamar e que vocês tenham uma noite maravilhosa, iluminada como todas foram, né? E eu vou chamar, primeiro é a prece, né? Sim. Na prece eu vou, a leitura. É o Arthur para fazer a leitura para nós, tá? Boa noite, meus amigos. Então, renovar aqui a nossa gratidão pela presença de amigos tão queridos nessa noite, uma plateia tão seleta, né? E que vieram até essa casa espírita, que certamente está catalogada na espiritualidade como um centro espírita de enorme credibilidade. Nós vamos, então, fazer a leitura de uma mensagem extraída do livro Teu Lar, do nosso querido irmão José, através da psicografia do igualmente querido Carlos Bacelli. Familiares idosos. Não queiras te desvencilhar dos familiares idosos que residem contigo. Nem os consideres por empecilhos à tua felicidade. A ingratidão é uma das atitudes que mais caracterizam o homem em sua pequenez de espírito. Não te esqueças de que, se a desencarnação não abreviar os teus dias, não escaparás ao caminho da senectude.
Colhe o fruto maduro que graciosamente te pende dos galhos da abençoada árvore da experiência alheia. Cerca de atenção e carinho os teus familiares idosos e esforça-te no sentido de que jamais se sintam pesados a ti. Busca aconselhar-te com eles para evitares os equívocos que certamente lamentam e que, por vezes, os fazem de semblante entristecido. Ameniza em teus familiares a prova que a vida lhes reservou, a fim de que aprendam, ao se observarem dependentes de teu amparo e proteção, melhores noções de fraternidade. Parentes próximos ou distantes que contigo residem são instrutores à tua disposição dentro de casa, ensinando-te o que relutas saber. Afastá-los de tua convivência, sob qualquer pretexto, será ouvir, mais cedo ou mais tarde, no tribunal da própria consciência, a sentença que lavraste do próprio punho contra ti. Que assim seja. Vou chamar o João para fazer a prece inicial. Bom, então boa noite a todos. Vamos a partir deste momento agora fechar nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, deixar todas as nossas preocupações agora para o lado de fora dessa casa. Primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos aqui, dessa casa que nos acolhe, dos irmãos espirituais aqui presentes. Pedir aos nossos mentores que ilumine, que intua o nosso irmão Gilvan, das palavras dele dessa noite, e que possamos estar bem receptivos por esse assunto, né? Honrar o pai e a mãe, porque é tudo, né? A base de tudo. Quando a gente reencarna, são os que vão nos receber aqui. Então, as nossas fragilidades são eles, né? Que vão suprir-nos de todas as maneiras. Os livros de André Luiz nos explicam muito isso, que a gente não vem aqui a esmo, então é tudo muito bem preparado no plano espiritual, e são feitas escolhas. Então nossos familiares, nossos pais, nossas mães, são as pessoas ideais que vão fazer com que possamos cumprir com as nossas missões aqui na Terra. Então estamos com a família certa, no lugar certo, na cidade certa, no país certo. Então vamos agradecer a Deus. Se tudo for merecimento, então nós somos privilegiados, porque estamos reencarnados num país maravilhoso, numa cidade maravilhosa, e tenho certeza também que todos com familiares maravilhosos. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que o nosso irmão seja abençoado e bem intuído para que possa trazer essa mensagem maravilhosa para todos nós. Que assim seja. Amém. Agora nós vamos fazer a nossa irmã Gilvan, né? Você quer que põe mais aqui, mais lá? Aqui tá bom. Onde for bom pro Geraldo aí. Hã? Aqui mesmo, né? Aqui mesmo, é. Irmãos e irmãs de Ideal Espírita, muito boa noite a todos. Que alegria, que festa bonita, que semana abençoada. Que coisa maravilhosa é a integração do movimento espírita. A unificação deve ser um dos princípios basilares do coração de um espírita que entende que a mensagem principal é o amor. Enquanto não nos amarmos uns aos outros, não nos ajudarmos uns aos outros, ainda estaremos vacilando no caminho da real fraternidade. Eu queria começar agradecendo imensamente a Casa Semente de Luz, aquele pedacinho de luz tão acolhedor
que eu sinto tão bem lá, né? Um pessoal tão bacana. É muito gostoso estar aqui falando em nome do Semente de Luz. Queria agradecer ao Bezerra de Menezes, essa casa que várias vezes também eu já senti a emoção e o prazer dessa espiritualidade tão acolhedora. Queria agradecer a União Fraternal. E hoje é para emocionar mesmo, viu, gente? A emoção faz parte do nosso processo, faz parte do nosso crescimento. Graças a Deus que a gente ainda teve de se emocionar. Faz parte da nossa caminhada. Não podia deixar de agradecer ao meu pai, que está aqui hoje, que também faz com que os meus olhos fiquem fáceis de lacrimejar, mas pedindo o amparo e o auxílio da espiritualidade, nós vamos dar conta. Partiu como se fosse um raio de luz que se desprendesse de uma carcaça cansada. Essa era uma das frases emocionadas de uma das mais belas conferências do maravilhoso expositor e médium Divaldo Pereira Franco. Ele relatara a história de uma daquelas senhoras que morava nas regiões da periferia de Salvador, mas que com muito empenho e dedicação fazia questão de todo dia ir à Mansão do Caminho prestar seus préstimos como voluntária. Segundo a narração de Divaldo, era uma mulher exemplar, que apesar de todas as dificuldades naturais de uma pessoa que vivia na mais absoluta pobreza, sempre mostrava dignidade e vontade sincera de servir seus deveres. Então Divaldo vai nos contar que em determinada noite, alguém bate no seu quarto da mansão para o convidá-lo para que faça uma benemerência extremamente urgente. Era convidado a ir à casa daquela mesma irmã que ele tanto admirara no trabalho voluntário, porque ela estava à morte e chamava por ele. Ele, já conhecendo o endereço da chamada senhora, não pensou duas vezes e partiu. Chegando lá, já encontra a irmã deitada na cama, com o rosto aparentando que a chamada morte já se avizinhava de perto. E ela, chegando, olhando para ele, diz: que bom que veio, irmão. Eu não poderia morrer. Não poderia morrer antes de me confessar. Eu sei que a confissão não é uma prática ritualística dentro dos padrões espíritas, mas Jesus nos aconselhou que nós nos confessássemos uns para com os outros. E eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso contar ao irmão antes de que eu parta. Divaldo, eu já fui bela, uma negra muito bela. Fui jovem e na juventude também tive os meus desejos, os meus romances e principalmente um amor. Sim, em determinado momento conheci um outro homem, negro como eu, e me encantei por ele, me senti completamente apaixonado. Começamos a nos relacionar, foi um momento muito grato na minha vida, aqueles momentos iniciais, que parecia que a aventura do amor tinha rido para mim. E eu comecei a desfrutar daqueles momentos como se a felicidade não tivesse mais fim. Mas um determinado dia, ele chega e me assusta um pouco, me desafiando aquela hombridade que eu aprendera dentro do lar humilde, mas extremamente moralizado, em que vivera com a minha mãe. Porque ele me diz: tu me amas? É verdade que tu me amas? Sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas nunca me destes uma prova de amor. Você realmente me ama? Sim, eu te amo. Então quero-te uma prova de amor. É capaz de provar mesmo que me ama? Sim, eu te amo. Então se entrega-te a mim. Eu quero-te inteira. E eu, sentindo um pouco acobronhada, lembrando dos princípios, porque naquela época a virgindade era uma questão de honra nas famílias. E minha mãe me preparava para chegar assim até o momento do altar.
Mas aquela voz quente num coração cansado pareceu tão aconchegante que eu acabei cedendo aos impulsos da paixão e me entregando para aquele homem. E, passando alguns meses, eu tive que, dessa vez, eu o procurá-lo. Cheguei com calma, um tanto quanto tímida para tocar no assunto, mas tive que lhe dizer: você vai ser pai. Pai? Mas como assim? Eu, pai? Sim, você vai ser pai. Não, eu não posso ser pai. Mas eu estou grávida. Você grávida? Mas e eu sou pai? Grávida de quem? Eu já me senti completamente assustado. Já percebi que aquele homem talvez não fosse aquele por quem eu tinha me apaixonado. Mas continuei dizendo: sim, a minha biologia não me engana. E eu sei que eu estou grávida e o filho é sim, é seu. E ele já respondeu de pronto: aborte. Aborte já. Aquilo foi como uma punhalada que atravessasse o meu peito. Mas ele continuou: eu conheço uma pessoa, se quiser te levo lá amanhã e você tira essa criança. Porque deves escolher agora entre esse menino que traz no seio ou a mim. Aquilo fez com que eu me atordoasse por determinado instante, mas ainda no que aprendera no meu lar e a paz que Jesus talvez me abençoasse naquele momento, fez que eu tivesse força para dizer com firmeza: eu escolho o meu filho. E dali em diante a minha vida foi uma luta. Trabalhei vendedora de acarajé, lavadeira para as famílias ricas. Aumentei o quanto pude de serviço e trabalhei até o momento do parto. E ele nasceu, irmão. O menino nasceu. Que lindo era aquele negro, que lindo era aquela criança. Eu me apaixonei e me encantei mais ainda e vi que tudo valia a pena. E o menino então foi crescendo, foi desenvolvendo e eu mais trabalhando. Consegui matriculá-lo na escola. E ele foi caminhando até que certo dia a professora me chama e diz: o seu filho é muito inteligente, ele precisa ir para a escola normal. Então, meu irmão Divaldo, eu tive que trabalhar mais. Trabalhei um tanto mais, me empenhei um tanto mais. Foram mais roupas que lavei até de madrugada. Foram mais acarajés que vendi, trabalhando noite adentro. Mas o meu filho estudou até a 5ª série. Mas chegando então na 5ª série, eu chamei ele e disse: meu filho, agora você já é quase um homem, já tem 11 anos de idade, pode trabalhar comigo, vamos vender acarajé. E ele disse: mas mamãe, eu quero estudar, eu sinto que eu nasci para ser médico, eu quero ser médico, eu vou ser médico, mamãe. Eu olhei para o meu filho, vi tanta nobreza naquele olhar, tanta vontade e desejo, que eu falei: sim, então serás médico, e vamos trabalhar, e vamos vender acarajé, e a Bahia inteira comerá acarajé, mas você será médico. E comecei o meu trabalho, aumentei o meu trabalho, e ele foi estudando, até chegar o momento decisivo, fez o tal vestibular. E eu não esqueço até hoje, irmão, o dia que ele chega com os olhos todo brilhando, gritando: mamãe, mamãe, eu passei. Eu não acreditei, irmão. Não podia ser possível. Falaram que era muito difícil, Faculdade Federal da Bahia, e eu então corri-me lá para a faculdade. E, um pouco envergonhada, não quis dizer que era meu filho. Poderia envergonhá-lo. Disse que vinha ver se um afilhado tinha passado. A mulher, me olhando meio estranha, me achando um pouco pobre para estar naquele lugar, conferiu a lista comigo e mostrou: sim, ele passou. E passou muito bem. Deve ser muito inteligente. Voltei para casa completamente esfuziante. E começou uma nova jornada, uma nova época de trabalho, trabalho e trabalho. Acarajé, acarajé, roupas e roupas limpas. E os anos foram passando. Em determinado dia, irmão, eu estava lá vendendo meu acarajé como sempre, quando apareceu um homem com um jaleco branco, todo formal, e eu perguntei, tive coragem: o senhor é médico? Sim, sou médico. Sou professor da faculdade. Ah, professor? Então o senhor deve conhecer
E a vergonha me veio de pronto de novo. Não poderia humilhar meu filho, eu naquela condição. O senhor deve conhecer um menino escuro lá, é afilhado, eu conheço ele, de uma amiga minha. Ah, o Mosca no Leite? Ah, todo mundo conhece o Mosca no Leite. Ele é famoso lá na faculdade. Aquele neguinho preto no jaleco branco ficou sendo chamado de Mosca no Leite. Mas ele é muito inteligente, um menino muito inteligente. Ah, então eu tive coragem de pedir. Nossa, eu sei que aquele menino é muito esforçado. Eu gostaria de pedir uma coisa, quem sabe o senhor possa ajudar. O senhor não pode encaminhá-lo? E o homem pensou e talvez tocado de emoção respondeu, sim, eu vou ajudá-lo. Vou lhe dar um cartão, se conseguir falar com ele, lhe entregue e diga que me procure. Eu entreguei o cartão ao meu filho e meu filho, mesmo nervoso, procurou o tal doutor. E não é que o tal doutor o chamou para ajudar no seu consultório. E ele passou, além de estudar, a atender junto com o médico no consultório, numa parceria de trabalho. O tempo passa ligeiro e chegou a tão sonhada data. Era o dia da formatura, irmão Divaldo. Parecia o dia mais feliz das nossas vidas. Eu tinha me preparado, comprei um vestido vermelho, todo enfeitado, com uma flor bonita no peito. Comprei 2 sapatos. A vendedora estranhou, mas é que eu precisava treinar. Nunca tinha andado de salto. Então comprei um para treinar e um para o dia. Estava todo feliz, era um sábado. Estava chegando a hora. Por volta das 17, 18 horas, já senti meu peito apertado. Já comecei a me preparar, estiquei o cabelo, me olhei no espelho e falei, ô negra, até que você é bem bonita. Estava me sentindo todo empolgado, já tinha contratado um táxi. Quando o meu Deus negro, entra em casa. Entra em casa já com uma beca todo arrumado e diz, mamãe, preciso conversar com a senhora. Pois não, meu filho, hoje é um dos dias mais felizes da nossa vida. Pois é, mamãe, o dia mais feliz das nossas vidas. E por isso eu preciso te pedir uma coisa. O que é, meu filho? Não fique chateada, não, mamãe, mas é porque as circunstâncias me impelem a isso. Eu gostaria que a senhora não fosse na minha formatura. Eu engoli um pouco a seco, irmão, mas consegui lhe falar. Mas por que, meu filho? Porque eu ainda não lhe contei, mas ia lhe contar. Convivendo lá com o doutor, eu conheci a sua filha, nós nos encantamos um com o outro e apesar da diferença, nós acabamos nos tornando noivos. Hoje é o nosso noivado, mamãe. E ela nunca que vai entender a senhora. Olha, senhora, olha esse vestido. Desculpe, mamãe, mas esse seu vestido é ridículo. Eu não posso ir com a senhora na formatura. A senhora compreende, mamãe? Eu sei que a senhora compreende. Foi difícil, irmão Divaldo, mas eu falei, eu compreendo, meu filho. Você falou que tinha 2 coisas a me pedir? Qual seria a outra? Ah, mamãe, a outra espero que a senhora também compreenda, porque a vida tem assim sim os seus caminhos. Eu não voltarei mais aqui. É que eu entendo que a família que eu vou agora, na senhora não cabe. Não vai ter como. Mas eu não deixarei a senhora na mão. Se a senhora precisar, não vá lá no consultório, porque eles não entenderiam. A senhora me ligue. Me ligue que eu venho aqui ver o que a senhora tem. Qualquer doença. E eu tive que responder seco assim, irmão. Você sabe que pobre não tem outra doença que não seja gripe ou diarreia. A gente se cuida, meu filho. Fique tranquilo. Mas ele continuou, mamãe, a senhora não vai passar dificuldades. Vou lhe deixar aqui um talão de cheques. Quando a senhora precisar, a senhora vai e usa. Pode levar, meu filho. Eu não sei nem escrever. Para que isso me serviria? Ah, mamãe, mas a senhora ficou chateada? Não, meu filho. É claro que eu lhe compreendo. Vá em paz, meu filho. O táxi já está chegando. E agora lhe tomo, pelo menos leve, esse anel de formatura que eu juntei para comprar.
Ele pegou o anel, pôs no dedo e saiu, meu irmão. E ali eu senti que Deus me testava pela segunda vez, porque uma faca novamente entrava no meu peito. Mas eu perdoei meu filho. Eu perdoei meu filho. E sempre acompanho as suas conquistas pelas colunas sociais do jornal. Se o senhor olhar ali no baú, tem várias edições dos jornais onde ele apareceu como destaque na medicina baiana. E eu vim aqui, e eu lhe chamei aqui, para que o senhor saiba disso, porque talvez um dia ele lhe procure. E eu quero que o senhor lhe conte que eu morri o amando. Eu perdoei meu filho e eu amo meu filho. Então Divaldo narra que, percebendo que aquela seriam as últimas palavras, pega um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, abre por acaso, faz uma breve leitura. A mulher parece começar a olhar distante, como se uma luz diferente a tocasse. E então Divaldo repete essa frase, que foi como se um raio de luz se desprendesse de uma carcaça cansada. Essa história, um tanto quanto triste, é para nos tocar e fazer entender a razão adequada da mensagem explanada no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrar vossos pais e vossas mães. Porque, em realidade, o egoísmo ainda é uma chaga muito forte na sociedade humana. Como bem falou, e eu acompanhei nossa irmã na palestra dela, Socorro, na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, quando perguntado por Kardec qual é o principal dos vícios, a resposta é clara: o egoísmo é a principal chaga da vossa sociedade. E eles continuam discorrendo da pergunta 913 a 917, que enquanto não extirparmos o egoísmo do nosso coração, será muito difícil que nós consigamos ter uma sociedade realmente clarificada pela luz de Jesus. Então, honrar nosso pai e nossa mãe tem tanto valor que o codificador escolheu um capítulo inteiro desse livro, que é uma prática, um exemplar de prática diária para nós espíritas tentarmos seguir na nossa vida, para falar da importância desse honrar pai e mãe. E ele começa nesse item chamado piedade filial, que quando se fala em honrar pai e mãe, a palavra honrar tem um peso ainda mais forte. Porque o honrar pai e mãe está dentro dos princípios da caridade por excelência. Mas o honrar exige que se dedique aos pais com uma segurança ainda mais forte todos os recursos que a caridade nos pede. É um dever que nós temos para aqueles que nos deram a oportunidade de trabalhar a nossa própria evolução. A honra ao pai e à mãe, então, é uma coisa que nós devemos carregar como uma doce obrigação. E Kardec continua advertindo que principalmente aqueles com poucos recursos que devem ser alvo dos nossos mais principais cuidados. E nós poderemos entender esses recursos das mais diferentes formas. Porque a muitos faltam sim o recurso material, e os filhos devem se esmerar e se dedicar ao máximo para que dar a eles não o que sobra, mas o que eles merecem. Porque, nas palavras de Kardec, muitos se contentam em dar o que lhes sobram. Mas também aqueles que faltam de recursos outros, como recursos da própria cognição, que muitas doenças mentais acometem-se aqueles que chegaram no período da chamada terceira idade. E aí a hora do desprendimento e do amor maior para entender a falta de recursos e dar dos nossos recursos para suprir os deles. E também devemos ter cuidado e ser benevolentes até com aqueles que faltam dos recursos, digamos, espirituais e morais. Aqueles que falham na sua trajetória como pais e mães. Segundo o entendimento cristão, segundo o entendimento
evangélico espírita, nós também devemos nos dar a honra de ter para com eles a mais doce gratidão. Ainda que superando a nós mesmos e com as dificuldades que muitas vezes os atritos naturais aconteçam, nós devemos ter a gratidão do honrar pai e mãe em qualquer situação. E isso é tão interessante, tão bonita, e também uma das nossas irmãs, na semana, Ana Paula, lembrava do livro Missionários da Luz, da bonita história do irmão Sigismundo, que quando vai reencarnar, tem aqueles encontros no mundo espiritual com aquele que seria o seu pai, e quão difícil eram aqueles encontros, mesmo conduzido por mentores de alta hierarquia, eles se sentiam extremamente fragilizados um para com o outro. Porque num passado não muito distante, quando se fala de reencarnações, Sigismundo tinha traído aquele que seria no futuro o pai dele, e a traição ainda marcava a alma com muita força. Então eles se rejeitavam naturalmente ainda no plano espiritual. Então muitas vezes é assim na família que a gente encontra com alguns desafetos do passado. Isso é muito claro em doutrina espírita. E por isso Kardec, nesse mesmo capítulo, vai nos explicar claramente a diferença de família espiritual e família parental. Mas que, independente da gente querer, por naturalidade, viver só com a família espiritual, porque seria uma delícia, né? Se a gente só vivesse com a família espiritual. Só afinidade, só eu concordo, só tá bom, só tá tudo certo. Mas a nossa obrigação e a nossa necessidade é com a família corporal. E aí as variações são enormes daqueles que têm dificuldade maior ou menor dentro de casa. Porque a gente sabe que tem casos extremamente difíceis mesmo, onde a renúncia de um pai, a renúncia de uma mãe chega a extremos, e sabemos de casos ao contrário, onde a renúncia de um filho, a renúncia de uma filha também, tamanho desmando de pais e mães são espetaculares. Mas é isso que nos garante a própria felicidade. Por isso que eu queria tentar, porque eu aprendi a curtir o espiritismo prático. O espiritismo que tem uma lógica tão grande que faz com que a gente queira seguir ele, não só por religiosidade, mas por entendimento profundo que ele realmente é o caminho para a nossa própria felicidade. E por isso, lembrar que esse honrar pai e mãe está lá no Êxodo, em Moisés, no famoso 10 mandamentos, né? Aquele decálogo que Moisés recebeu mediunicamente no Monte Sinai. E Kardec, e nós retrocedemos agora fazendo um gancho dessa parte que introduziu aqui para nós entendermos o capítulo 14, nós voltamos lá para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Onde o primeiro item, Kardec vai falar de Moisés, e ele faz uma distinção clara entre lei, que era a lei de Moisés, e as leis divinas. Estabelecendo que sim, os 10 mandamentos eram leis divinas que Moisés recebera no Monte Sinai. Então, honrai vosso pai e vossa mãe, para que sejam longos os vossos dias na terra que o Senhor vos dará. Esse é o 4º mandamento entre os 10 mandamentos. Em primeiro lugar, a gente tem que assentar uma coisa. Se é como Kardec diz, e nós temos consciência, intuição, que realmente é uma lei divina, cabe a nós praticá-la pela nossa própria felicidade. Porque não é o que a doutrina nos diz. Eu repito essa pergunta, e quem vê algumas falas minhas até deve enjoar de eu falar, mas eu acho que eu repito para mim. Porque a pergunta 614 e a 921 do Livro dos Espíritos, diferentes lugares, falam exatamente a mesma coisa. Que a nossa infelicidade decorre da nossa ausência com o cumprimento da lei. Simples e claro assim. Matemático e didático assim.
Nós sofremos porque nós infringimos a lei. Se você desonrar seu pai e sua mãe, cedo ou tarde a tua consciência queimará de tal modo que você almejará ressarcir esse débito. E muitas vezes já começa a viver o sofrimento, a dor, ainda na jornada encarnatória. Porque a consciência corroída, ela não dá paz enquanto não ressarcida. Por isso que está lá na pergunta 614, o que é lei divina ou lei natural? Essa lei que está no Decálogo é a única estabelecida por Deus para a felicidade dos homens. Só é infeliz quem dela se afasta. E na pergunta 921, quando Kardec está tratando da felicidade em si, quando ele pergunta no 920 se é possível felicidade na Terra, e os Espíritos vão falar assim, felicidade absoluta, ainda não. Mas pode ser mais feliz possível o que é condizente com a materialidade terrena. E na 921, eles vão afirmar que, na maioria das vezes, a infelicidade é criada pelo próprio homem, desviando dos princípios da lei de Deus. Então, quando a gente honra o pai e a mãe, por mais que muitas vezes o nosso ego, um pouco ainda alterado pela nossa condição espiritual, que ainda demanda muito progresso, nós nos sentimos como se fossem grandiosos por fazer aquilo. Nós não estamos fazendo nada mais, nada menos que uma obrigação básica da lei, que contribuirá para a nossa própria felicidade, e que a felicidade deles vem por acréscimo. E que maravilhoso acréscimo é esse? Que maravilhoso acréscimo é esse? Então, entendendo isso, nós começamos a nos centralizar em nós mesmos e ver que é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho que precisa ser trabalhado, para que aí nós tenhamos essa honra com a naturalidade do nosso viver, com a naturalidade do nosso caminhar. E aí, estendendo para a convivência familiar. E eu gostaria de entrar, voltando para o capítulo 14, um pouco, nesse comentário que Kardec faz sobre a famosa passagem de Jesus, onde Jesus vai falar, conta que ele estava com uma multidão de pessoas e vem chegando, de repente, a sua mãe e seu irmão, e seus irmãos, e Jesus vai redarguir, mas quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitas pessoas ainda acham esse comentário de Jesus um tanto fora dos padrões, quando se fala de um homem que veio trazer o amor, sendo que o amor de mãe para com filho era uma das coisas mais bonitas que o ser humano conhece. Eu até não deixo de lembrar de uma frase de André Luiz, eu não lembro se está no Nosso Lar, eu não lembro o livro exato, mas porque eu guardei a frase que ele fala que ainda está fora da compreensão humana o amor que Deus colocou no útero materno. Então, como Jesus poderia falar isso? E Kardec faz questão de elucidar que Jesus usava simplesmente uma metáfora forte para chamar a atenção dos homens, que o importante na fraternidade era o compartilhamento de ideais. Que no final de contas, todos nós amaríamos uns aos outros. Quando nós caminhássemos juntos nessa espiral ascendente, nós iríamos unindo-nos cada vez mais nos mesmos princípios ideais. Então Jesus, como gostava assim de usar imagens fortes, aproveita a chegada dos irmãos e da mãe para passar esse ensinamento de universalidade. Mas é claro, como Kardec faz questão de explanar, em todos os outros momentos da sua vida, Jesus fez questão de demonstrar o seu amor.
E eu pensando comigo em casa hoje, eu falei assim, nossa, talvez isso seja mais bonito do que a gente está enxergando. Talvez a expressão de Jesus, essa forma dramática, digamos assim, de explanar o caso, seja ainda mais bonito do que a gente está enxergando. Porque talvez os discípulos, aqueles que convivessem com Jesus, talvez, até é bobagem falar, é certeza, eles sabiam de como Jesus tratava a mãe. Eles sabiam de como Jesus era amoroso com o Pai. Eles sabiam que Jesus sempre seria fraterno com seus irmãos. Então, se Jesus... E agora vocês imaginam, gente, porque tem hora que é difícil para a gente mesmo. Porque às vezes quando a gente fala eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo meu irmão, a gente pensa no amor da gente. Mas se o amor da gente já é uma coisa bonita, já é gostoso, já é cativante, imagina o amor de Jesus. Agora vocês imaginam, se der para vocês imaginar comigo, porque eu sei que é difícil, da gente sentir um pouquinho o tamanho que seria o amor de Jesus para Maria. Será que dá para a gente tentar imaginar isso? Eu acho muito difícil. Mas vamos tentar chegar, né? Imagina a pessoa que você mais amou nessa tua vida, um filho muito amado, imagina esse amor, você multiplica por 1 milhão, imagina o amor de Jesus para Maria. Aí quando Maria chega, ele fala assim, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? O que Jesus está querendo dizer no meu entendimento? Para aqueles que sabiam que ele tinha um amor extremo por Maria. É que aquele amor, aquele mesmo amor, era para a humanidade inteira. É essa força da mensagem, do emblema de quem é meu pai, quem são meu irmão. Se eu amo, é como se ele dissesse, se eu amo ela assim, eu amo vocês assim. E eu sei que isso para nós também é difícil. Eu estou vendo meu pai, que meu pai sempre gostou de uma frase. É difícil entender, mas um dia nós nos amaremos de igual modo, um para um para um. Não vai ter diferença. Eu sei que isso é um desafio tão grande que para nós, quando a gente ama muito um filho, por exemplo, você vai falar, nunca que eu vou amar alguém mais que eu amo esse seu filho, mas você vai amar todo mundo da mesma maneira. A beleza é que vai ser igual, não, vai ser maior do que você ama o seu filho hoje. Porque nós chegaremos a um ponto de uma comunhão de fraternidade, de amor igualitária entre todos os seres humanos. É uma caminhada, não é? Mas a gente chega, gente. A gente vai chegar. Então, esse amar pai e mãe, esse honrar pai e mãe, tem uma abrangência também dessa fraternidade familiar. E relembrando, para a gente ir chegando no final, dessa questão de voltar lá no capítulo 1, de não vir destruir a lei, de entender essa lei de Deus, de entender essa caminhada do espiritual através do povo hebreu, sempre foi falado, e falado com muita propriedade, que o povo hebreu, e Emmanuel fala isso no livro Caminho da Luz, foi escolhido como aquele que ia viver os principais princípios da espiritualidade, porque naquela época da humanidade, eles já tinham uma crença no Deus único. Isso foi o grande diferencial do povo hebreu ser sido escolhido. Mas quando a gente olha a história que está na Bíblia, a parte histórica do povo hebreu, vocês vão entender também que é o povo que valoriza a família desde os princípios dos tempos. É claro que precisava ainda da evolução, mas se você começar no Gênesis ali, na simbologia de Adão e Eva, já é um pai e uma mãe que vão receber Abel, Caim e Sete para começar a popular o mundo. Kardec vai explicar muito claramente que representa toda uma raça adâmica no livro Gênesis, mas a simbologia da família já começa ali no Gênesis. E vai crescendo com Abraão, que é considerado patriarca do povo hebreu, e que tinha como um princípio familiar toda a sua trajetória
em busca da terra prometida. Essa terra prometida que ele fala aqui, a terra que o vosso Deus vos dará. A simbologia de aonde o nosso coração chegará um dia, quando formos espíritos evoluídos. Então, Abraão vai mostrar essa essência da família, e por isso as frases tão famosas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que vai transcendendo dentro da família, tão praticada no povo hebreu. Talvez também seja por isso que Mateus, no capítulo 1 do seu evangelho, no item 1, vai trazer toda a genealogia até Jesus. Desde Abraão até Davi, de Davi até Jesus. Parece uma coisa idiota, repetitiva, porque esse nasceu desse, que nasceu desse, que nasceu desse. A gente não entende nada, mas talvez ali esteja a mensagem da importância da ancestralidade. Da gente entender que sempre, para que eu esteja aqui, outro tem que ter vivido os desafios para permitir a minha chegada. Houve que ter um pai, uma mãe do meu pai, para que meu pai me permitisse estar aqui. Uma das coisas mais bonitas que eu gosto de viver com meu pai, porque ele vira e mexe, senta no sofá e começa a lembrar do passado, ele gosta de lembrar do passado. E de repente ele fala com muito carinho, nossa, como eu gostava do meu velho. Ele repete 1, 2, 3. Essa ancestralidade valorizada, saber que alguém sofreu lá atrás para que eu tivesse a oportunidade de estar aqui. E é lógico, para a gente ir encerrando, não é só por uma ancestralidade mística, mas para entender que num grupo espiritual os papéis vão se alternando. Aquele que foi vô vai nascer como tio, vai nascer como pai, depois vai nascer como sobrinho, depois vai vir como teu pai, ou que foi filho. Então, é um grupo ali, ainda que vivendo momentos de desavenças, geralmente um grupo caminha junto, e a intenção é que cheguem juntos ao estágio de evolução. Por isso é lindo honrar pai e mãe, em todo o seu sentido abrangente. Que nós honremos com muito amor, com muito carinho, com muita felicidade, que nós tenhamos a própria felicidade de sermos honra para esses que nos antecederam, para esses também que vivem conosco, como irmãos, como irmãs, como marido, como mulher, como pai, filho, e que, chegando no momento final, eu vou tomar uma água aqui. Nós já avançamos 4 minutos do horário que a Indra me pediu. Não, pode fazer, porque agora está chovendo. Se deixar, eu fico, hein? Pode fazer uma palestra aí, Mas, terminando, né, com essa gratidão, dessa honrar pai e mãe, quem sabe também a gente poderia se lembrar da honra dos pais do Espiritismo, porque nós estamos no momento de confraternização espírita. Lembrar daqueles que no passado tiveram muita dificuldade para estar numa casa estudando Espiritismo, que foram perseguidos, que foram maltratados, que foram muitas vezes humilhados para que a doutrina espírita chegasse até hoje. Tudo transcende de uma ancestralidade, a gente querendo ou não. Tudo transcende de um amor daqueles que já acreditam que um filho vale a pena. Seja o filho genético, seja o filho adotivo, seja o filho dos meus cuidados, seja o filho do meu estudo, seja o filho do meu amor, seja o filho do meu tempo, seja o filho da minha intenção, seja o filho da espiritualidade, seja o filho da minha emoção, seja o filho da minha gratidão, seja o filho do nosso amor, que nós sejamos todos uma honra para os nossos pais
e para as nossas mães. Que Jesus nos abençoe, gente. Agora eu vou. Preste uma Dulce, Pode deixar a luz acesa, não depois enquanto da Dulce, eu vou passar no ar. Tá. É melhor pôr a luz. Que até. Obrigada, amor. Obrigado, querido. Bom, gente, está chovendo lá fora, mas aqui nós recebemos, na verdade, uma chuva de muitas bênçãos. Tá? Explicação do evangelho linda que ele nos deu e com a presença do pai dele, que estava há um tempo sem poder comparecer. Então nós vamos, neste momento, agradecendo a presença de todos, fechar os nossos olhos, sentir essa luz que nos envolve, que nos acalma, e perceber esse envolvimento de paz, de amor, de serenidade, de equilíbrio. E aí, vamos agradecer. Gratidão, Jesus, pelo teu amor. Gratidão, Jesus, pelos teus ensinamentos. Gratidão, Jesus, porque tivemos pais. Gratidão pelo amor dos nossos pais. E perdão a eles, se muitas vezes falhamos. Gratidão por essa casa que nos acolhe, que nos recebe. Gratidão por essa doutrina maravilhosa, que nos consola, que nos educa. Gratidão pelos ensinamentos da noite. Gratidão pelo Evangelho. Enfim, Senhor, gratidão sempre por tudo. Pela nossa vida, pelas nossas dificuldades. Gratidão porque é através das dificuldades que vamos trabalhando a nossa fé e que vamos vencer e crescer espiritualmente. Que nós possamos sempre permanecermos unidos nesse movimento tão maravilhoso. Que nós possamos sempre participar das oportunidades que nos são dadas para que juntos possamos crescer e evoluir espiritualmente. Muito obrigada, espiritualidade amiga, que está sempre conosco, nos amparando. Que assim seja. Boa noite a todos, gente.